Doutor, como está? Tudo bem. Foi bem de viagem? Foi muito bom. Sentimos a sua falta, tá bom? Que bom. É muito bom vir aqui. Eu também senti falta de não estar aqui com você, com a sua equipe, com os telespectadores, o pessoal que está muito interessado. E é bom falar de planta medicinal, porque a gente sem planta não vive. Exatamente. O Dr. Paulo Guilherme é pesquisador, especialista em plantas medicinais. E eu quero agradecer o pessoal do IAPAR, que sempre libera a tua presença aqui pra gente. Um beijo carinhoso para todos vocês, pesquisadores e todo mundo da IAPAR, viu? Doutor, antes da gente falar dessa plantinha aqui que você trouxe, vamos responder aqui a Jaqueline. Ela quer uma planta para pressão alta. Jaqueline, é muito fácil. Você pode usar 3 opções assim sem qualquer dúvida de eficácia. Uma delas é embaúba. Embaúba é aquela árvore alta que dá nas matas, é uma árvore que cresce muito rápido, que a preguiça, o bicho preguiça, come. Então é por isso que ele seja tão calmo. É um excelente remédio para baixar a pressão. Ah, é? O chá da folha, aquela forma que a gente já explicou anteriormente. Ferve água, faz infusão. Outra excelente opção, que eu também já falei que tem outras vantagens, que é a porangaba, ou erva de bugre, aquela que a sua mamãe tomou e ajuda a baixar ou diminuir a barriga. Todo mundo mandou depois, né, que eu falei que minha mãe toma a erva de bugre e diminuiu realmente a barriga da minha mãe. Aí no Facebook virou uma febre. Qual que é mesmo? Bugre. Bugre, erva de bugre. Bugre. Exatamente. A Isabel, ela fala o seguinte: o chá de bugre, a folha verde tem o mesmo efeito da folha seca? Sim, só que a quantidade tem que ser maior. Maior? Maior, ou seja, se você for usar, arredondando, um punhado de folha seca de erva de bugre, de chá de bugre, você tem que usar 3 vezes, ou seja, o equivalente a 3 punhados de folha verde. A folha verde tem muita água, essa água não tem efeito. Quando você seca ela de forma adequada, você preserva tudo. Na hora de fazer o chá, inclusive, o gosto muda um pouco. Com a banaba, que eu já tomei, que eu comentei outro dia sobre reduzir o colesterol, o triglicéridos, etc. Quando seca, o gosto fica um pouquinho melhor na minha avaliação. Mas, respondendo e finalizando, tanto faz tomar verde, folha verde, como folha seca. Certo. A Celina, também falando a respeito da erva de bugre e café de bugre, ela pergunta, é a mesma coisa? Dá uma confusão mesmo, né, Celina? Imagina. Tem a café de bugre e tem a erva de bugre. São 2 diferentes. Respondendo primeiro pela última. Celina, café de bugre, porque a planta tem uma sementinha pequenininha, passarinho come. Antigamente a molecada brincava de fazer papagaio-pipa e usar aquela seiva que tem dentro, aquela goma que tem dentro da sementinha para fazer pipa. A planta lembra um pé de café, por isso que é chamado de café de bugre. Agora, a erva de bugre, que também os índios tomam, ela é uma árvore mais alta. Eu trouxe aqui recentemente daquele frutinho vermelhinho, bonitinho, que era a época. Por isso que eu aproveitei trazer, exatamente porque as pessoas às vezes olham para a planta e falam, que planta é essa aqui? É uma planta com valor medicinal excepcional, as duas, só que os usos são um pouco diferentes. Café de bugre é mais para uma ação anti-inflamatória, uma ação que a gente sabe de usos para problemas de doenças autoimunes, como lúpus, como esclerose múltipla, enquanto que a erva de bugre, que também é conhecida por porangaba, essa é tomada para ajudar a reduzir a pressão arterial, para reduzir o inchaço, a barriga, que é muito comum na mulher devido à retenção de líquidos. Então, a porangaba vai ajudar mais nesse aspecto do que o café de bugre. As duas têm uma ação diurética muito boa. Eu tenho várias experiências que o café de bugre tem uma ação para expelir, para eliminar cálculos renais, pedra no rim, que é muito bom. Então são 2 usos mais ou menos parecidos, mas não são as mesmas plantas, apesar dos nomes serem quase iguais, muito parecidos. E essa planta que o doutor trouxe, o que é isso? Bom, semana retrasada, e ela é um cipó. Na verdade, semana retrasada a gente ia trazer, mas por um entreveiro nós acabamos esquecendo de trazer e fizemos atendimento ao vivo. Esse aqui é o guaco. Eu estou usando essa sequência alfabética para falar das plantas. A gente tinha falado de funcho, agora estamos falando do guaco, porque o guaco é uma planta que nessa época do ano, quem tem não sabe o que fazer, porque ela cresce muito, ela está bonita,
está perdendo. Está perdendo o guaco. E é uma planta excepcional como um broncodilatador, como um expectorante e principalmente para eliminar o catarro. Pessoas que têm catarro, crianças, e guaco é quase assim dizer, é um santo remédio. Outra coisa interessante do guaco, que os índios já usavam o guaco muito tempo antes da gente começar a estudar e usavam para picada de cobra. Então, por causa de ser um cipó, ele é conhecido também como cipó de cobra. Mas há estudos mostrando que a ação de uma tintura de guaco feita com álcool e com água, ou seja, põe a folha dentro de metade de água e metade de álcool misturado, ela tem uma ação para diminuir os efeitos da picada de cobra, da jararaca. Nossa. Então o guaco tem uma ação coagulante, porque o veneno de jararaca ele faz uma hemorragia aguda, por isso que a pessoa tem lesões, necroses, e ele tem ação anti-inflamatória. Então é mais, ou são mais duas propriedades que a gente pode explorar. Essa ação coagulante, às vezes a pessoa tem um ferimento, um corte, pode ter uma tintura em casa, ou pega uma folha, lava, coloca em cima do ferimento. Se o ferimento não for grande, que precise de ponto, a pessoa pode se recuperar. E essa ação anti-inflamatória vai ajudar também no caso desses processos inflamatórios ligados à bronquite, asma, expectorante. A Maria Aparecida ligou perguntando se é bem expectorante o guaco. Como expectorante, não é a melhor opção. É muito comum quando você tem um processo de gripe, resfriado ou uma virose, você tem aquela coisa de trancar a respiração, e aí você precisa expectorar. Nesse caso, a minha recomendação é poejo. Mas quando tem muito catarro, muito muco, e principalmente à noite, quando a criança está deitada, ou mesmo adultos, e aí o muco não desce pela ação da gravidade, aí o que acontece? A pessoa precisa tomar um chá para fluidificar, para ele ficar mais fluido, não tão espesso, e aí ele vai descer naturalmente, porque é assim que o processo ocorre. Então o guaco vai ajudar muito nesse processo. Quantas folhas de guaco? Folhas com esse tamanho, as pessoas podem usar no mínimo 10 e até umas 15 folhas no litro d'água. Para um copo? Vamos medir. Não, para um copo pode ser menos. Veja a mão, a palma da mão da Lu é um tamanho normal, uma palma, inclusive. A gente pode usar como referência que a folha madura desenvolvida está assim, tamanho da palma da mão. De 10 a 15 folhas? 10 a 15. Se for para um copo d'água, pode dizer 4, 5. Eu recomendei para 1 litro d'água. Ó, o tamanho de um dedo, gente. Outra forma interessante. Ela está em pé agora, tá? Exatamente. Tamanho de um dedo, mais ou menos. Ok, toma à noite. Pode tomar à noite, pode tomar à tarde, por exemplo, tá com crise, toma final do dia, tipo final da tarde, e toma à noite antes de dormir. Perfeito. Criança, adulto, criança sem problemas. É uma planta muito estudada, o Ministério da Saúde já recomendou. Então é uma planta estudada do ponto de vista de causar ou não causar, né, nenhum efeito tóxico, e ao mesmo tempo tem uma eficácia que também está comprovada cientificamente. Excelente. Como é que foi de viagem? Foi bem? Foi bem, tomamos muito vinho lá em Gramado, Cachoeira do Sul, Flores da Cunha, muita polenta. Foi uma viagem cultural muito boa. Que gostoso, doutor. Aproveitou. Sim. Que bom, que bom. A gente fica feliz de ter o doutor de volta, né? A gente é ciumento com os nossos especialistas aqui, sabia? A gente vai pra onde? Vai viajar pra onde, doutor? Com quem? Foi passar umas férias lá com a Estela. Obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo. Até quarta-feira. Até. Obrigada.